Capítulo 61. Então o Senhor ordenou os reis, os príncipes, os exaltados e aqueles que habitam na terra, dizendo: Abri vossos olhos e elevai vossas buzinas, se sois capazes de compreender o eleito. O Senhor dos Espíritos assentou-se sobre o trono de sua glória, e o espírito de retidão foi colocado sobre ele. A palavra de sua boca destruirá todos os pecadores e todos os mundanos, os quais perecerão na sua presença. Naquele dia todos os reis, os príncipes, os exaltados e todos os que possuem a terra se colocarão em pé. Verão e perceberão aquele que está sentado no trono da sua glória, que diante dele os santos serão julgados em retidão, e que nada que será falado diante dele será falado em vão. Inquietação virá sobre eles, como sobre uma mulher em trabalho de parto, e cujo labor é severo, quando seu filho vem à boca do ventre e ela encontra-se em dificuldade de dar à luz. Uma porção deles olhará para a outra, eles ficarão atônitos e baixarão seu semblante, e a aflição os prenderá quando eles virem o filho da mulher assentado sobre o seu trono de glória. Então os reis, os príncipes e todos os que possuem a terra glorificarão aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que esteve em conselho, pois desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença do seu poder e foi revelado aos eleitos. Ele semeará a congregação dos santos e dos eleitos, e todo eleito ficará diante dele naquele dia. Todos os reis, príncipes, o exaltado e aqueles que governam sobre a terra cairão sobre suas faces diante dele e o adorarão. Eles colocarão suas esperanças neste Filho do Homem, orarão a ele e implorarão por misericórdia. Então o Senhor dos Espíritos se apressará em expeli-los da sua presença. Suas faces ficarão cheias de confusão e suas faces se cobrirão de escuridão. Os anjos os tomarão para castigo. Aquela vingança poderá ser infligida naqueles que têm oprimido seus filhos e seus eleitos, e eles se tornarão como exemplo aos santos, aos seus eleitos. Através deles, estes serão feitos jubilosos, pois a ira do Senhor dos Espíritos descansará sobre eles. Então, a espada do Senhor dos Espíritos se embebedará com seu sangue, mas os santos e eleitos serão salvos naquele dia. A face dos pecadores e dos mundanos, daquele tempo em diante, eles não verão. O Senhor dos Espíritos permanecerá sobre eles, e com este Filho do Homem eles habitarão, comerão, deitarão e levantarão para sempre e sempre. Os santos e eleitos têm se levantado da terra, têm deixado de deprimir seus semblantes e terão sido vestidos com a vestimenta da vida. Aqueles vestidos da vida estão com o Senhor dos Espíritos, em cuja presença suas vestimentas não envelhecerão, nem será diminuída sua glória. Capítulo 62. Naqueles dias, os reis que possuíram a terra
serão punidos pelos anjos de sua ira, onde quer que eles lhes sejam entregues, para que ele possa dar descanso por um curto período de tempo, e para que eles prostrem-se diante dele e adorem o Senhor dos Espíritos, confessando os seus pecados diante dele. Eles abençoarão e glorificarão o Senhor dos Espíritos, dizendo: abençoado é o Senhor dos Espíritos, o Senhor dos Reis, o Senhor dos Espíritos, o Senhor dos ricos, o Senhor da glória e o Senhor da sabedoria. Ele iluminará toda coisa secreta. Seu poder é de geração em geração, e sua glória para sempre e sempre. Profundos são todos os seus segredos, e incontáveis. Sua retidão não pode ser calculada. Agora nós sabemos que devemos glorificar e abençoar o Senhor dos Reis, o qual é Rei sobre todas as coisas. Eles também dirão: quem nos tem permitido ficar para glorificar, louvar, abençoar e confessar na presença da sua glória? E agora, pequeno é o repouso que nós desejamos, mas nós não o encontramos. Nós rejeitamos e não o possuímos. Luz passou diante de nós e escuridão tem cobrido nossos tronos para sempre. Pois nós não confessamos diante dele, não temos glorificado o nome do Senhor dos Reis, não temos glorificado o Senhor em todas as suas obras, mas temos confiado no cetro do nosso próprio domínio e da nossa glória. Naquele dia, do nosso sofrimento e da nossa angústia, ele não nos salvará, nem encontraremos descanso. Confessamos que nosso Senhor é fiel em todas as suas obras, em todos os seus julgamentos e em sua retidão. Em seus julgamentos, ele não paga nenhum respeito a pessoas, e não devemos apartar-nos de sua presença por causa de nossos maus atos. Todos os nossos pecados são verdadeiramente sem número, então eles dirão a si mesmos: nossas almas estão saciadas com os instrumentos de crime, mas que não nos impede de descer ao ventre flamejante do inferno. Daí em diante, seus semblantes se encherão de escuridão e confusão diante do Filho do Homem, de cuja presença eles serão expulsos e diante do qual a espada permanecerá, expelindo-os. Assim diz o Senhor dos Espíritos: este decreto e o julgamento contra os príncipes, os reis, os exaltados e aqueles que possuem a terra na presença do Senhor dos Espíritos. Capítulo 63. Eu vi outros semblantes naquele lugar secreto. Ouvi a voz de um anjo, dizendo: estes são os anjos que desceram do céu à terra, revelaram segredos aos filhos dos homens e seduziram os filhos dos homens para cometerem de pecado. Capítulo 64. Naqueles dias, Noé viu que a terra inclinou-se e que destruição aproximava-se. Então ele levantou seus pés e foi para os confins da terra, para a habitação de seu bisavô Enoque. E Noé clamou com uma voz amarga: ouvi-me, 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 3 vezes. E ele disse: dize-me o que está ocorrendo com a terra, pois a terra trabalha e é violentamente abalada. Certamente eu perecerei com ela. Depois disso, houve uma grande perturbação na terra e uma voz foi ouvida desde o céu. Eu caí sobre minha face. Então meu bisavô Enoque veio e colocou-me ao seu lado.
Ele disse-me: por que clamas a mim como um amargo clamor e lamentação? Um mandamento partiu do Senhor contra aqueles que habitam na terra, para que eles sejam destruídos. Pois eles conhecem todo o segredo dos anjos, toda a obra opressiva, o poder secreto dos demônios e todo o poder daqueles que cometem sortilégios, tanto quanto daqueles que fazem imagens fundidas em toda a terra. Eles sabem como a prata é produzida do pó da terra e como na terra a gota metálica existe, pois o chumbo e o estanho não são produzidos da terra como fonte primária de sua produção. Há um anjo colocado sobre ela e o anjo luta para prevalecer. Depois disso, meu bisavô Enoque agarrou-me com sua mão, levantando-me e disse-me: vai, pois eu pedi ao Senhor dos Espíritos a respeito desta perturbação da terra, o qual respondeu: por conta da impiedade deles, seus inumeráveis julgamentos foram consumados diante de mim. Com respeito às luas, eles inquiririam, e têm conhecimento de que a terra perecerá com aqueles que habitam sobre ela, e que estes não terão lugar de refúgio para sempre. Eles descobriram segredos, e eles são aqueles que têm sido julgados, mas não você, meu filho. O Senhor dos Espíritos sabe que tu és puro e bom, livre da reprovação do descobrimento de segredos. Ele, o Santo, estabelecerá seu nome no meio dos santos e te preservará daqueles que habitam sobre a terra. Ele estabelecerá a tua semente em retidão, com domínio e grande glória. E da tua semente se espalharão retidão e homens santos sem número para sempre. Capítulo 65. Depois disso, ele mostrou-me os anjos de punição, os quais estão preparados para vir e abrir todas as águas poderosas sob a terra, que elas podem ser para julgamento e para a destruição de todos aqueles que permanecem e habitam sobre a terra. O Senhor dos Espíritos ordenou os anjos que saíram, para não tomar os homens e preservá-los, pois aqueles anjos presidem sobre todas as poderosas águas. Então eu saí da presença de Enoque.